Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, estamos no templo buscando juntos ao nosso Deus em louvor e adoração. Também está acontecendo agora, 9 horas, a EBD presencial. Nas classes do nosso prédio, há uma classe aguardando você e a sua família. No 4º andar, crianças e juniores. No 5º andar, adolescentes, jovens e adultos. E no 6º andar também, jovens e adultos. Nós convidamos você, se possível, a vir e participar conosco aqui no templo da nossa igreja, na rua Tenente Coronel Amado, 203, Centro, cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Será uma alegria enorme ter a sua presença para estarmos juntos nas classes, professores, alunos, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar agora e, na sequência, continuaremos a nossa série de estudos. Estamos falando neste trimestre sobre o Espírito Santo de Deus e você. Oremos. Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado por mais uma semana. Obrigado pelo teu cuidado, provisão, livramentos. Obrigado pela tua presença e muito obrigado pelo teu Santo Espírito em nós e através de nós. Pedimos, por favor, que o Senhor hoje, mais uma vez, fale ao nosso coração. Seja o mestre, o professor, o ensinador. Nós somos os seus discípulos, somos, ó Deus, alunos. Estamos aqui para aprender com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo o que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Em nós, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como disse, estamos neste período estudando o Espírito Santo. Muitas lições importantes, preciosas, lições com temas profundos, clareando a nossa mente, o nosso entendimento, ajudando a estarmos mais próximos da vontade de Deus. Quando nós estudamos sobre a Bíblia, nós estamos estudando sobre o seu autor, que é Deus. E ele se apresenta, se manifesta, se revela e atua como Deus Pai e Criador, como Deus Filho, Jesus Cristo, o Messias Salvador, e também como Deus Espírito Santo, o Deus que está conosco, o Deus que está em nós e entre nós. Falamos na semana passada sobre o fruto do Espírito. Também já falamos sobre as obras da carne, que é um ponto importante e necessário compreendermos para o nosso próprio crescimento espiritual. E nesta sequência, depois de falarmos sobre as obras da carne e também de falarmos sobre o fruto do Espírito, neste domingo e no próximo domingo abordaremos um tema de suma importância. Nós estaremos falando hoje sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus que estão em nós. Os dons que pertencem a Deus, que são de Deus, por isso a Bíblia chama de os dons do Espírito Santo, mas que ele permite, ele empresta, ele dá a nós para que estejamos exercitando esses dons para o proveito da igreja, para o crescimento e o fortalecimento da igreja e para, claro, cumprirmos os propósitos de Deus, a vontade de Deus, na nossa própria vida e na nossa comunidade de fé também. Então, os dons do Espírito Santo de Deus, hoje a primeira parte, e no próximo domingo nós estaremos dando sequência com a segunda parte. Portanto, você que está participando da EBD Online hoje, não deixe de participar no próximo domingo, para que você possa receber o estudo completo nesta parte falando sobre os dons do Espírito. Hoje o nosso tema, princípios e objetivos dos dons espirituais de Deus na vida do seu povo, na vida de cada crente, na vida da igreja.
O texto básico, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 3. O texto devocional está na carta aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 6, e o versículo-chave para o estudo bíblico desta semana, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Lá está escrito assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Novamente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O objetivo, o alvo, a intenção, o propósito da lição de hoje é conhecer os princípios básicos para esta doutrina tão importante para nós, que é a doutrina dos dons espirituais, na sequência desta série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus e você. É importante nós pensarmos na igreja também como uma grande oficina ou numa grande casa de ferramentas, onde o responsável em executar o trabalho é o próprio Deus. Ele tem, portanto, este local onde há várias ferramentas, porque ele precisa realizar muitas coisas diferentes. Quando nós vamos a um local assim, nós encontramos o martelo, a serra, os parafusos, a chave de fenda, a chave Phillips, o alicate, o prumo. Nós encontramos várias ferramentas diferentes. Estas ferramentas são usadas pelo construtor, pelo carpinteiro, pelo pedreiro, para a realização de várias tarefas diferentes. E em cada momento, em cada situação, esta pessoa vai utilizar uma ferramenta diferente. Portanto, quando olhamos para a igreja, é possível ver esta grande casa de ferramentas, a casa de ferramentas de Deus. Ele repartiu a cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus, as ferramentas apropriadas para que juntos nós possamos construir aquilo que Deus deseja, que é a sua obra em todo o mundo, como está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 12. É claro, nós estamos falando aqui sobre dons espirituais. Nós estamos falando aqui sobre o exercício, a prática efetiva destes dons do Espírito Santo de Deus que estão em nós para a edificação da igreja. Dons espirituais. Nesse ponto, nós vamos definir alguns termos para que a nossa lição prossiga de maneira bem clara na sua mente e no seu coração. Primeiro, dons espirituais. O Novo Testamento vai utilizar esta expressão, esta palavra dons, é a palavra no grego, no original, carisma. Esta palavra é aquela que dá a origem a carismático. Tem a ver com a personalidade, o carisma da pessoa. Qual é o carisma daquela pessoa? Mas quando esta mesma palavra está sendo utilizada no Novo Testamento, ela está falando sobre a graça de Deus, o dom da graça de Deus, o presente gratuito que Deus dá a nós. Neste caso, a palavra tem um sentido um pouco diferente. Carisma vai designar os dons que Deus deu aos seus filhos através do Espírito Santo, como nós vamos ler lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31. Portanto, no grego clássico, no grego comum do primeiro século, onde a Bíblia foi escrita, nós vamos encontrar esta palavra carisma, indicando as características da personalidade de uma pessoa que é atraente, uma pessoa que é agradável, uma pessoa que se destaca, porque é uma pessoa que tem carisma. Mas, biblicamente, é o dom da graça de Deus. Por isso, carisma, na Bíblia, tem um sentido diferente daquele que as pessoas usavam comumente no mundo e tem a ver com ser carismático. Talentos naturais. Como o próprio nome indica, talentos naturais são aquelas habilidades que a pessoa possui.
a pessoa não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, mas esta pessoa nasceu com alguma habilidade especial, com algum talento especial, ou aos poucos ela adquiriu ou ela desenvolveu esta habilidade. Eu poderia dar como exemplo aqui um atleta em uma determinada categoria esportiva, ou aquele que joga futebol, ou aquele que nada, ou aquele que corre, ou aquele que joga voleibol ou basquete, enfim. Essas pessoas nasceram com uma inclinação, aos poucos desenvolveram ou adquiriram, se especializaram, e estas são aquilo que nós chamamos de talentos naturais. Claro, isso não significa também que Deus não possa utilizar os nossos talentos naturais para os seus objetivos. Aliás, Ele deseja fazê-lo. Toda a nossa vida é uma vida de servos, de súditos, diante do nosso Rei e Senhor. Portanto, as nossas habilidades naturais, os nossos talentos naturais, eles podem e devem ser utilizados no reino de Deus. Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, dons e talentos, dons e talentos. Embora não seja possível fazer uma distinção muito clara, muito exata, muito precisa para dons e talentos, é muito importante que nós tenhamos uma visão didática e para isso colocamos aqui ao lado agora um quadro comparativo preparado pelo pastor David Cornfield, que vai nos ajudar no estudo de hoje e, claro, também na próxima semana, quando estaremos falando sobre dons espirituais novamente. Talentos naturais, dons espirituais. Talentos naturais vêm de Deus, né? Vem com o nascimento da pessoa, ou a pessoa, por alguma razão, também pode adquirir ao longo da sua vida. Os dons espirituais vêm de Deus após o nascimento também, quando nós tomamos a decisão de receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e ele traz consigo e dá a cada um de nós dons espirituais variados. Talentos naturais tocam na emoção das pessoas, nos sentimentos das pessoas. Dons espirituais ministram ao espírito das pessoas, ministram diretamente à alma, aquela conexão espiritual da pessoa com o Criador. Talentos naturais desenvolvem-se especialmente com muita disciplina, muito treino, muita dedicação da pessoa. Dons espirituais desenvolvem-se especialmente pelo andar no Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está sendo dirigida, governada pelo Senhor, ela será naturalmente usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 diz isso: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Essa palavra poder aqui tem a ver com as habilidades necessárias, com as características necessárias, com os dons espirituais necessários. Talentos naturais ou habilidades profissionais, quando consagrados a Deus, podem funcionar de forma parecida com os dons espirituais ou podem acompanhar os dons espirituais a eles relacionados, visto que todos eles provém de Deus, tanto os talentos naturais quanto os dons espirituais. Segunda carta aos Coríntios 5:18. O importante, anote, eu vou colocar aqui ao meu lado com letras garrafais. O importante é que nós devemos servir ao Senhor. Somos servos, somos súditos. Devemos colocar à disposição do reino de Deus, da obra de Deus na terra, os nossos dons espirituais e os nossos talentos naturais também. O importante é usar tudo o que somos, o importante é usar tudo o que temos para a edificação mútua, isto é, para a edificação uns dos outros e para a glória de Deus, o Senhor, também. Vejamos agora, através da Bíblia Sagrada, os princípios fundamentais. Quando nós falamos sobre dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus que estão em nós e que nós precisamos colocar em prática, nós temos alguns princípios e isso é muito importante nós destacarmos aqui. O primeiro deles é a interdependência dos membros da igreja.
Não é por acaso que a Bíblia vai utilizar a ilustração de um corpo humano. Nós temos uma pessoa e esta pessoa tem vários membros: os dedos das mãos, as mãos, os braços, as orelhas, os dentes, os olhos. Nós temos, então, vários membros, cada um tem uma tarefa diferente, cada um tem uma função diferente, mas eles estão interligados, eles dependem um do outro. O pé não vive sozinho, a perna também não. Nós precisamos que o corpo, para funcionar adequadamente, seja saudável e todos os membros estejam interligados. É o que acontece também espiritualmente na igreja, a interdependência dos membros. Nós dependemos uns dos outros e essa mutualidade da fraternidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Eu tenho alguns dons espirituais e você possui alguns dons espirituais. Algumas vezes são iguais, mas na maioria das vezes esses dons espirituais são diferentes. Nós somos diferentes. E Deus precisa que a sua igreja seja como o corpo humano. A soma dos dons espirituais, dos membros do corpo, executando aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus para nós e para a nossa comunidade de fé. Na primeira carta aos Coríntios 12:12, percebemos que o apóstolo Paulo utiliza esta figura do corpo humano, também utilizado na carta aos Romanos, para mostrar isso, que os dons espirituais eles servem para que o corpo funcione e ele funcione em unidade, em harmonia, cada um contribuindo para o bem-estar, para a saúde, para o fortalecimento e o crescimento de todo o corpo. Efésios 4:16, ainda usando a composição e funcionamento do corpo humano para falar da igreja, da nossa comunidade de fé, que é o corpo de Cristo, o apóstolo mostra claramente a variedade que Deus quer que exista na igreja, bem como a diversidade dos seus ministérios, fazendo assim a igreja crescer, realizando evangelismo, missões, ação social, discipulado e tudo mais que é necessário para que a igreja seja um corpo saudável, em pleno crescimento e se multiplicando também. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo utiliza a figura da casa com o seu dispenseiro para exortar-nos a servir uns aos outros de conformidade com a graça, que é a fonte dos dons espirituais. Porque, de acordo com o texto, todos na casa de Deus têm graça para dar, bem como precisam receber graça. E todos nós somos chamados a suprir essa necessidade mutuamente. Eu abençoo e sou abençoado. Você abençoa e é abençoado. Os seus dons espirituais são utilizados para abençoar e vice-versa. Neste ponto, então, nós podemos observar que os dons espirituais devem ser observados de acordo com a interdependência dos membros. Em segundo lugar, outro princípio muito importante que nós queremos registrar no estudo da EBD Online hoje, é o exercício do amor fraternal. O amor deve estar acima de todos os dons espirituais, sejam eles quais forem. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. A essência principal de Deus é o amor e deve ser assim também com cada um de nós. Quais são as características deste amor? Em Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10, nós então temos aqui uma descrição dos dons espirituais. E lá nós vamos descobrir, em primeiro lugar, que é um amor mútuo. Aqui aparece duas vezes que esse amor deve ser uns aos outros. Eu amarei os meus irmãos também estarão me amando. Em segundo lugar, um amor fraternal. É aquele amor experimentado pelos irmãos naturais na sua família. Embora tenham diferenças, não sejam exatamente iguais, inclusive às vezes até alguns desentendimentos, mas eles estão sempre unidos, são irmãos em Cristo, existe esse amor fraternal, eles estão sempre exercendo
o perdão e estão sempre juntos. Em terceiro lugar, um amor sincero. Aqui, a palavra sincero, no original, sincera, tem a ver com um amor que é sincero, é verdadeiro. Nós não devemos ser como o ator do teatro, mas nós devemos ser verdadeiros, autênticos. O ator está ali representando, não é ele está apenas trazendo aquele personagem para os seus assistentes. Em segundo lugar, amor fraternal e amor divino. Na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 13, está o famoso texto, é um hino, uma música, uma canção, uma poesia escrita pelo apóstolo Paulo falando sobre o amor. Paulo discorre aqui sobre os dons espirituais. Agora ele fala do amor que vem de Deus e que também devemos amar a Deus e o amor que deve existir entre nós. A prática do amor fraternal. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo mostra que a verdade a respeito dos dons espirituais, bem como toda a verdade cristã, deve ser praticada em amor. Tudo que somos, tudo que nós realizamos sempre deve ser, acima de tudo, realizado a partir do amor. Porque é em amor que a igreja cresce. É em amor que a igreja se edifica. É em amor que a igreja se fortalece. John Stott, pastor norte-americano, teólogo, em seu comentário deste texto aqui, Efésios 4 e também Hebreus 10, vai dizer que a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxo se não for fortalecido pela verdade. Ele, com certeza, tinha toda razão. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre os dons espirituais. Pedro faz questão de colocar junto, ou seja, acima de tudo, o amor, que é ingrediente indispensável na prática de qualquer um dos dons espirituais. Aqui, Pedro, neste texto, ele diz o seguinte: o amor pressupõe que já existe entre nós. Uma vez salvo, a pessoa também recebe o amor como um presente de Deus. Este amor, ele vem como um mandamento, então há uma ordem para que esse amor seja intenso e perseverante. E em terceiro lugar, declara que esse amor cobre multidão de pecados. É a capacidade do amor de perdoar. Deus nos perdoa porque nos ama. O Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário para que este perdão fosse realizado. E ele o foi justamente por causa do amor. 3. A expressão da soberania de Deus. Falar sobre dons espirituais é falar sobre a soberania de Deus em nós e sobre todo o universo. O próprio tema, quando nós falamos sobre os dons, e eu já disse na introdução, a Bíblia diz, e nós ensinamos, os dons do Espírito Santo de Deus. Os dons pertencem a Ele, os dons são do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós usamos esta expressão, os dons do Espírito Santo, estamos falando que eles são de Deus e que Ele nos doa, Ele nos empresta, Ele deixa conosco com algum propósito em um determinado período de tempo, com uma finalidade determinada. Por isso, é correto afirmar que os dons espirituais revelam esta soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus distribui como Ele quer, dá a cada um o dom ou os dons espirituais que Ele deseja, segundo as suas intenções, segundo os seus propósitos. Primeiro, Deus determina e distribui os dons. Romanos 12, 3, 6. O apóstolo Paulo aqui vai dizer que, pela graça que me foi dada, ele enfatiza essa verdade várias vezes na carta aos Romanos e nas outras cartas também. Isso significa que Deus é soberano e que Ele determina e que Ele distribui os dons espirituais. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre predestinação. Eu creio desta maneira. Em alguns pontos, nós vamos ver claramente Deus determinando. Em outros pontos, Deus determina a liberdade para a nossa escolha. Aqui, Deus determina soberanamente e Ele dá os dons espirituais a cada um de nós como Ele deseja. Não estamos falando aqui sobre a predestinação da salvação. Ele oferece a salvação e dá a liberdade ao homem
dá o livre arbítrio ao homem de escolher, aceitar ou rejeitar. Fechando esse parêntese, o texto bíblico afirma que os dons espirituais devem ser praticados pelos homens de Deus e pelas mulheres de Deus segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso indica que Deus distribuiu dons e a porção da fé suficiente para o exercício, para a prática de cada um dos dons espirituais. Filipenses capítulo 2, versículo 13. 2. Deus coordena e estabelece as funções na igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Lá está escrito o seguinte: o mesmo Espírito distribui os dons espirituais como lhe apraz, isto é, conforme a sua vontade. Também está escrito que Deus foi quem estabeleceu nosso lugar no serviço da igreja como lhe aprouve, isto é, como ele quis que fosse. Em terceiro lugar, todo o arranjo existente no corpo de Cristo, no que se refere ao posicionamento espiritual dos seus membros, é perfeito, porque foi Deus quem colocou cada um membro no seu corpo e estabeleceu as várias funções na igreja. Posso ilustrar isso com o corpo humano mais uma vez. Se os dedos das mãos não estivessem aqui, nós teríamos muitas dificuldades. Os pés estão onde estão e exercem uma função extraordinária. Se eu não tenho os pés, fica tudo muito difícil, muito complicado, na verdade, impossível. 3. Deus Filho é quem edifica a igreja, Efésios 4, de 7 a 12. O apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais, ele fala sobre a soberania de Deus, e ele diz que Cristo é que concedeu os dons aos homens, pois ele mesmo e não outro foi quem concedeu à igreja todos os dons necessários para a edificação, o crescimento, o fortalecimento espiritual de cada membro da igreja e o desempenho também dos dons espirituais no serviço do Senhor. 4. Deus apropria o dom de acordo com seus propósitos. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Encontramos nos ensinos do apóstolo Pedro indicações claras de que os dons espirituais acontecem somente debaixo da vontade soberana de Deus. Ele ordena que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Isso significa que os nossos dons espirituais, bem como as chaves da despensa de Deus, nos foram concedidas pela vontade soberana do Senhor, o nosso Deus. Bom, nós vamos prosseguir no próximo domingo falando sobre os dons espirituais. Hoje, a primeira parte, no próximo domingo, na nossa EBD online e também na EBD presencial, a parte de número 2. Mas eu quero concluir o nosso estudo de hoje, a nossa lição de hoje, que é um resumo do estudo bíblico da nossa EBD, lembrando a cada um de nós que, enquanto exercitamos os dons espirituais, devemos levar em conta estes princípios que estamos estudando na lição de hoje. A interdependência dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, o amor que deve estar sempre presente no exercício de cada um dos dons, sejam eles quais forem, e a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus no exercício de cada um desses dons. Também devemos levar em consideração quais são os propósitos de Deus. Ele nos doa os dons espirituais para quê? Para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Também ele quer o seu crescimento espiritual e o crescimento espiritual dos seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Ficamos por aqui. Até o próximo domingo, às 9 horas da manhã, com mais uma EBD online. Muito obrigado pela sua presença e participação. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o culto ao Senhor desta manhã. Logo mais à noite, às 19 horas também, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você está convidado. Se você pode, venha participar presencialmente, será muito melhor. Caso contrário, você poderá assistir o culto das 10 da manhã e das 7 horas da noite online no canal da igreja, no YouTube, para abençoar a sua vida e a sua família. Um grande abraço, Deus continue abençoando você.